Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Toma Talks, onde as ideias ganham voz. Neste episódio, a gente não vai falar de tendências, nem de métricas, nem de cases de sucesso. Vamos falar sobre o que realmente nos move e o que nos testa. Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul viveu um dos momentos mais difíceis da sua história. E por trás de cada imagem que rodou o país, haviam pessoas, equipes e líderes. Hoje, a gente senta à mesa com pessoas que viveram esses momentos, pessoas que precisaram seguir, mesmo sem saber o que viria depois. A conversa de hoje é sobre o impacto que não aparece nos números, é sobre humanidade, comunicação e resiliência. E também sobre o que fazer quando o rio ameaça transbordar novamente. Eu sou o James e hoje eu divido a mesa com a Henriette, com o Lucas e com o Silas. Vamos junto! Eu pergunto para todos aqui, quem tiver mais tranquilo para responder pode começar. Onde vocês estavam quando perceberam que aquela chuva ia ser diferente? E que não era só mais um dia de instabilidade. Vocês lembram o fatídico dia de maio de 2024? Bom, vou começar então. Eu não lembro exatamente onde eu estava no dia, né? Eu lembro que estava chovendo muito, né, no mês de maio. E acredito que eu, assim como eu, né, muitas pessoas não imaginavam que ia tomar aquela proporção, né? Eu lembro muito bem de ver no Instagram... o rio, ali na parte onde a gente tem o cais ali e tudo mais, estava enchendo, né? Mas na minha cabeça nunca que a água ia transbordar aquilo e a gente ia ver, sei lá, uma avenida Farrapos com a água passando a parada de ônibus. Era uma coisa que ninguém imaginava. Então eu lembro quando realmente a água desceu e tomou toda aquela proporção. Foi um caos, assim, sentimento daí pessoal mesmo, né? De, cara, como é que eu ajudo? Até porque eu não estava numa zona ali de risco, digamos assim, onde eu morava na ocasião estava muito distante, não teria esse risco, era muito alto. Mas para quem estava, né, e tu conhece pessoas, o próprio bairro Sarandi, eu tenho uma amiga muito próxima a minha que foi completamente devastado. Muitas famílias, inclusive hoje, enfrentam muitos problemas porque querem sair, não conseguem vender. Então foi para mim assim, uma coisa muito traumática no sentido e também a sensação de impotência, né? De, cara, como é que eu ajudo? Por mais que tu vá no mercado, pega uns pila, que nem a gente fala aqui, compra umas coisas, putz, é sempre pouco, porque era muita gente precisando de ajuda. Então, assim, no meu ponto de vista, foi um baita desafio que o Rio Grande do Sul atravessou, né? Com certeza, com certeza. Henriette, Silas... um pouco diferente do Lucas, eu lembro daquele dia como se fosse ontem, assim. Porque nós estávamos trabalhando uma sexta-feira normal para nós, aí tu abria no celular, via a água no centro, lá na entrada do túnel da Conceição, e dizia, isso aí, né, isso aqui sempre, isso vai ser o máximo. E aí acabou da gente... vamos fechar meio-dia, só para o pessoal começar a sair de Porto Alegre, porque começou a trancar as entradas e saídas de Porto Alegre naquele dia. E eu fui para casa. Meio-dia ali na sexta-feira eu fui para casa. Eu moro em Canoas, no bairro Fátima. Então eu entrei no bairro de casa, eu abasteci o carro, enchi o tanque do carro, fui para casa. E na entrada todo mundo saindo do bairro. E eu pensando, cara... Que bando de gente louca, sabe? Se a água vai chegar até aqui, como é que pode isso? E fiquei em casa, né? A esposa, vamos sair? Não, vai. Se a água chegar aqui, vai alagar metade de Canoas, não tem? Olha o exagero. Em resumo, alagou metade de Canoas. Eu tava no apartamento, eu moro no terceiro andar, a água não chegou no terceiro, mas deu 1,80 m dentro dos primeiros andares. Caramba. E tu vai olhando aquela água subindo, só que tu tá lá, tu não tem ideia, né? A água subindo... Quarta-feira você já baixou, tá tudo normal. A gente segue acreditando, né? Isso, só passando uma mangueirinha com água, tá tudo resolvido. E aí foi onde... Quando eu saí de lá, que eu fui resgatado,
Que aí eu andei pelo bairro de jet ski, eu, a minha esposa e minhas cachorras. Foi aí que a ficha caiu. Né? Aí eu recebi fotos da empresa com pouca água ali, tipo, isso aí vai ficar assim. Não. O pessoal tá fazendo muita loucura. E aí foi onde, quando eu saí de jet ski, que daí eu vi, vai alagar metade de Canoas. E dito e feito, um lado de Canoas totalmente alagado. Mas eu me lembro daquele dia como se fosse ontem, assim. Aquele final de semana parece que foi o passado. Sim, é loucura e teve muita gente, né, James, que viu, que nem tu, assim, cara, a água tá, sei lá, 30 centímetros e aí passou 2 horas, 3 horas e a água tava no teto. Então acho que foi essa velocidade que pegou todo mundo desprevenido, né? Trancou as pessoas, né? O impressionante que a chuva parou, né? E a água não parava de subir, mesmo com a chuva. E eu lembro que a gente via a previsão do tempo e era tudo alagado e mais chuva. E todo mundo com a impressão que aquilo ia passar logo, que era só ali o final. Ninguém imaginava que teria essa dimensão, né? Henriette, não sei se... Eu não estava, né? Eu estava na sede de Garopaba, mas eu lembro ainda que a gente teve que fazer um movimento rápido, assim, porque as empresas acabaram, né, fechando, liberando o pessoal, e aí a gente tinha que trabalhar na comunicação, né, que a empresa estava fechando, enfim, liberamos a galera, mas de lá, imagina, daqui as pessoas já não acreditavam, de lá, então, muito menos, né, a gente pensava, não, vamos fazer o comunicado, mas amanhã já vai estar tudo em ordem. E o amanhã não chegava nunca mais, né? O amanhã não chegava. O amanhã levou 40 dias quase para chegar. 40 dias, cara. Quem imaginava, né? A gente conhecendo a cidade, todo mundo nasceu em Porto Alegre? Sim. 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 A gente aqui, uma vida aqui, nem evidência, né? De algo parecido. Realmente impressionante. Eu lembro que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, como a gente não estava aqui, né? Nas redes sociais. Foi o lugar onde eu consegui ter informação por primeiro. Porque, daí tu tá ali vendo o feed, começa imagem de lugares enchendo, aí começa pessoas ilhadas, e aí tu começa a ver fontes diferentes. Mas para mim, o que me atingiu primeiro foram as redes sociais, né? Que me deram a primeira informação. Mas é impressionante, são coisas que acontecem que acabam marcando, né? Principalmente o Silas ali, que viveu na pele, né? A gente teve também pessoas da nossa equipe que foi igual, assim, que eles, não vou sair. Até que não teve mais, ficou insustentável. E tem uma coisa também, falo por mim, assim, eu na ocasião, quando aconteceu, eu morava em Viamão. Viamão é muito alto, então não teve esse risco da água chegar até lá. Então, durante aquele percurso, né, e eu trabalhava na época na Nilo Peçanha, ali bem em frente ao shopping Iguatemi. O meu trajeto de casa para o trabalho... Cara, vida normal. Pra mim, o mundo desabando em Porto Alegre, né? Um monte de gente afetada. Eu via na rede social, mas só quem viveu. Acho que esse é o grande ponto. Quem viveu, né? Passou por isso, é que tem a dimensão. Porque eu, por exemplo, mais que eu tenha visto, eu esteja aqui, estava aqui na mesma cidade, eu passei e não enxerguei nada disso na minha ida e na minha volta para o trabalho. E muita gente teve um outro viés completamente diferente. Então, por mais que a gente sinta, né, e tente ajudar, cara, só quem viveu, só quem viu a casa destruída, cheia de lama, é que teve realmente, né, a proporção do negócio. Exatamente. Graças a Deus eu não passei por isso, né, espero que nunca passe, mas quem passou, de fato, deve ter um trauma no coração, enfim, que é uma coisa... E se a gente tá aqui, alguém pode nos contar essa história com mais detalhes, é o Silas, né, Silas? Mas assim, uma coisa que eu acho que a enchente trouxe, que estava um pouco esquecida até então, é o lado humano do ser humano. A humanidade, né? Então a gente viu muita gente se ajudando um ao outro. Às vezes o cara tinha um pouco para ele, mas ele queria dividir porque sabia que o outro tinha perdido tudo. Então teve... Muito disso. Teve um aprendizado demais, assim, naquele momento. Então teve um lado que tu via que a humanidade dentro das pessoas estava viva ainda. Com certeza. Eu me lembro que quando, né, tomou
começou assim, tomou uma proporção enorme. Imagina longe, né? Os nossos clientes, a grande maioria na época, eram do Rio Grande do Sul, então a gente acompanhando ali, né? A água subindo, subindo, subindo. E eu lembro que eu disse assim, James, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele disse, mas não dá pra gente ir pra lá, não vai adiantar. E eu disse, não, mas a gente vai fazer daqui. E eu nunca me esqueço que eu peguei a caminhonete num domingo, assim, e aí já começou aquela questão de tá faltando isso, tem gente sem roupa, tem gente passando frio. Os meus irmãos, né, minha família trabalhou lá quando as pessoas chegavam dos barcos, dos botes, né, ajudou, eles trabalharam. E eu disse, cara, eu vou buscar insumo para eles. Gente, eu nunca esqueço, eu peguei minha caminhonete, saí, quando eu cheguei na esquina do supermercado, já tinha um colega nosso de jiu-jitsu de caminhão. As pessoas lá, elas disseram assim, vocês estão recolhendo lá para o sul? Sim. As pessoas tiravam dinheiro. Qual é o teu número? O Pix... tinha uma época que eu tinha uns 7 mil na minha conta de Pix das pessoas depositando para que a gente pudesse mandar insumo. A gente chegou a mandar um caminhão com mais de 5 mil toneladas. Foram mais de 5 mil toneladas e mais 2 caminhões. Então, assim... isso demonstrou a humanidade não só de quem está aqui, mas de quem está fora, de ajudar o próximo que tu não sabe nem quem é, né? Tu não sabe, tu tá ajudando, tá? Então tá aqui, eu confio, vai lá. Então foi um momento assim que a gente teve muita coisa ruim, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ver que ainda existe, né, a humanidade. Com certeza. Sim, com certeza. Foi legal de ver a rede de relacionamento em atividade, né? Porque para mim ficou claro a Henriette utilizando a rede profissional dela e a rede profissional lutando junto contra esse inimigo comum, incomum, né? Incomum. E aí eu lembro das conexões, conheci alguém da equipe de jiu-jitsu que a gente treina, o pessoal da Zenit lá organizado, tem um grupo organizado, e aí, tem um caminhão indo para o sul, eu tenho um colchão, eu vou mandar uma cesta básica, eu vou mandar roupa, e aí a organização começava a acontecer e quando saía um caminhão, saía 2 caminhões. A gente passava a madrugada carregando, ia num lugar para o outro, o professor cedeu a sala do lado, a gente encheu a sala, mandava para cá. Até helicóptero eu consegui na época para tirar pessoas que não... Gente de Manaus mandando dinheiro. Eu nem sabia quem era. O pessoal de Santa Catarina, eu lembro que eles estavam muito envolvidos, né? Vieram de jet para cá, barco. A gente teve colegas que vieram, que se uniram com o pessoal que andam de jet e pegam onda lá em Garopaba, que eles se reuniram para resgatar as pessoas aqui que estavam ilhadas, né? Sim, sim. Então, foi um envolvimento coletivo em prol de um bem maior. É claro que depois de um período, né, ninguém sabia muito bem como, não existia ordem, né? E se a gente voltar para lembrar um pouco, o Estado não sabia como lidar com a situação, eram as pessoas pelas pessoas, né? Então, o povo pelo povo, né? O povo pelo povo. E a organização era feita pelas próprias pessoas, né? E foi, né? Por muito quase tempo. todo depois que estava resolvido o susto maior é que entrou outras autoridades, mas por um bom tempo... Os trâmites ali demoraram para acontecer, nem vamos entrar tanto nesse viés, viés, senão a gente já vai para... Né? Outra seara. Mas uma coisa que tu trouxe até da questão da humanidade, eu lembro que tiveram vários tipos de ajuda. Por exemplo, eu ajudando em dinheiro, comprando coisas no mercado, mas teve gente que ajudou, por exemplo, cara, eu vou lá e vou fazer um sopão, uma comida para servir para as pessoas, não, eu vou trabalhar no resgate. Cada um fez um pouquinho de cada coisa, cara, e o povo resolveu. Para ver a força das pessoas, né? Impressionante. Pegar um ganchinho nisso que o Lucas falou, eu fui, aí a gente saiu de Canoas, aí eu fui voltar no outro dia, saí no sábado. Aí no domingo da manhã eu acordei, vou lá pra Ubra ajudar o pessoal. Eu conversei com um amigo meu que tinha ido pro outro lado de Canoas. Não, passa aqui, me pega, vamos ajudar o povo. Aí ele tinha perdido tudo no apartamento dele, que é tédio. Vamos lá. E aí a gente começou a ajudar o pessoal. A gente chegou lá pra ajudar.
E chegou lá, tinha o pessoal dando cachorro-quente, dando refrigerante, dando água. Não, mas a gente tá aqui a gente veio ajudar. Vocês também precisam. Come agora. E aí, era eu carregando travesseiro, dobrando roupa, separando roupa. Sim. E aí tu olhava pro lado, tava todo mundo com aquela vontade, tipo, vamos, me dá mais roupa que eu já vou dobrar. Vou separar, me dá aqui, eu vou levar travesseiro lá. Tá faltando colchão, tá faltando ração pros cachorros. Cadê os cachorros? Estão lá, vamos todo mundo pros cachorros levar ração. Então foi muito legal. Essa a parte boa de tudo é isso. A parte boa. Isso é verdade. Isso a gente conseguiu perceber, a gente acompanhou tudo em outro estado. Né? E a gente percebia, porque a cidade onde a gente mora tem muitos gaúchos, né? Então, a gente conseguia perceber a união dessas pessoas, né? E até mesmo os moradores nativos que eram lá, eles tinham compaixão com o povo, com os vizinhos, né? Sim. Então, foi muito legal ver tudo isso e a organização para como passar por isso, né? Isso foi... Realmente é do povo gaúcho, né? O que a gente sempre diz, né? Que as coisas ruins, elas acontecem, mas a gente precisa enxergar o que de bom a gente consegue tirar de tudo isso, né? Então, a gente sabe que tem gente que não perdeu só bem material, né? Perdeu teve entes queridos, mas enfim, eu acho que fica uma lição aí para quem não ajudou, para quem não se envolveu, de olhar um pouquinho com mais carinho, né? E principalmente... Assim, no meu olhar, não precisamos talvez esperar acontecer uma enchente para ajudar, né? Exatamente. A gente pode ser um pouquinho melhor todo dia, né? Exatamente. Um pouquinho Muita gente mudou naquela época. Muita gente mudou. Exatamente. Eu tenho algumas outras perguntas aqui para a gente dar sequência. Apesar de estar fluido, deixa eu perguntar aqui para Henriette, como foi tentar agir à distância sem saber se conseguiria ajudar de fato, no início, assim? Foi difícil, porque a gente alimentou mais de 5 regiões, né, assim, ao total, com medicamento de alto custo, com insulina, com colchão, água, com tudo que precisavam, a gente conseguia, né? Então, até uma época, eu olhei pro James e disse, cara... E aí, tudo isso acontecendo, os nossos clientes precisando e renegociando o contrato, e ninguém solta a mão de ninguém, e vamos lá, e a coisa acontecendo. E eu, em nenhum momento, pensei assim, estou ajudando, será que estou ajudando a pessoa certa? Porque aqui na ponta eu tinha, né, um QG, eu acho que era um grupo de 15 pessoas, no qual os meus irmãos faziam parte, e eu tinha certeza que isso era destinado. Então, a gente tem um cliente, que é a Remédio, por exemplo, que cedeu um pavilhão para a gente na época, para trazer as coisas de lá e colocar as toneladas, né, e ficarem bem abrigados dentro do nosso olho, para a gente ter essa certeza de que o que a gente estava fazendo ia chegar na pessoa certa. Né? Então, foi um movimento grande, assim, foram várias pessoas, foram várias empresas, foi uma ajuda enorme, na qual eu tive o prazer de poder ministrar tudo isso, né? Então, o Shopping João Pessoa também foi um ponto, o Shopping né? João Pessoa, a Cristiane, que é a gerente lá, cedeu para nós também uma das salas vagas, deu total liberdade do pessoal sair e entrar. Então, na verdade, eu não fiz, né? As pessoas, a minha rede de relacionamento é que me ajudou a construir tudo isso e a ajudar muita gente, né? Então, acho que eu me sinto, assim, realizada, sabe? Porque dentro de tudo que eu faço, acho que poder olhar, assim, e dizer, cara, eu consegui ajudar muitas pessoas que realmente precisavam naquele momento. Graças à rede de apoio de pessoas que a gente faz o bem e a gente atrai pessoas do bem, né? Vai construindo. Pro Lucas aqui, eu queria saber se nesse período o que mudou na rotina primeiro, assim, quando tudo começou. Deixa eu formular melhor a pergunta, não sei se deu para entender perfeitamente. Da empresa. Isso, da empresa, da das pessoas ali. Sim. Isso. Mudou bastante coisa, né? Até porque teve um período, grande parte daquele período, que, cara, a cidade estava inacessível, por mais que as nossas lojas elas estivessem posicionadas em lugares que não tiveram acesso à água. A única que teve muito próximo foi ali na Padre Cacique, que nós tínhamos uma unidade. Então, primeira coisa que mudou,
a nossa unidade da Padre Cacique, que foi uma loja que era uma aquisição nova. A gente optou, durante inclusive a enchente, em fechar essa operação. Era uma operação que ela já era menor, tudo mais, mas não valeria o risco da gente continuar naquele lugar, sendo que aquele lugar poderia, em algum outro momento, vir a ter uma enchente, enfim, né? Então aquela loja fechou. Foi uma decisão da empresa e nos trouxe, por outro lado, uma eficiência operacional positiva, porque o que aconteceu? A gente fechou aquela unidade, mas nós temos outra na Zona Sul, e todo aquele fluxo que vinha para aquela unidade acabou indo para a Zona Sul, porém a gente não tinha uma despesa de uma outra unidade. Então, financeiramente, foi uma boa decisão. Mas já mudou ali, porque tinham pessoas ali, né? A empresa não é só número enfim. Então, aquelas pessoas, sempre pensando em como que a gente pode aproveitar ao máximo, né? E a gente tem trabalhado muito o tema pessoas dentro da nossa empresa. A gente realocou várias pessoas. Então, a gente teve mudança gerencial. Quem tocava aquela loja acabou tocando departamentos seminovos na época da Zona Norte ali, Danilo Peçanha. As pessoas que queriam continuar no negócio foram realocadas. Então, muita gente, a grande maioria daquela unidade foi distribuído. Bom, isso foi, eu acho que o mais impactante de mudança. Nós tínhamos 10 unidades, ficamos com 9 unidades de Chevrolet. E mudou muito também a questão da rotina de ir para o trabalho, né? Tem um rapaz que trabalha comigo, que está até hoje, vocês conhecem, o Kainan. O Kainan ficou home office, por exemplo, porque ele mora em Nova Santa Rita, não tinha nem como acessar, não tinha como acessar. E nós temos um outro colega que trabalha aqui na Ipiranga. Assim, eu vou falar dos casos que mais assim, eu me recordo, né? Então, cara, ele morava em Canoas, só que a área onde ele morava em Canoas não foi afetada, mas para ele chegar até aqui na Ipiranga, levava 4 horas para vir e 4 horas para voltar. E não podia não vir, porque ele tem uma responsabilidade muito grande, a operação dessa loja que é ele que toca. Então, isso afetou indiretamente ele também na questão do tráfego ali, de conseguir transitar, né? E fora isso, claro, né, a mudança no nosso posicionamento como empresa. Quem conhece um pouquinho mais esse Ponqueado sabe que a gente gosta muito de vender, né? O nosso negócio é vender. A gente é muito comerciante, a gente comercializa carro, o nosso negócio é esse, é vender carro e arrumar carro. É disso que a gente sobrevive. Mas aquele momento estava tão sensível que a gente não sabia, agora eu ofereço um carro para esse cara, né? A gente abre loja, não abre loja, então ali a gente adotou uma postura muito mais sensível, tentando ter empatia com as pessoas. Então a gente mudou um pouco a nossa dinâmica e, claro, a gente despencou em venda. Maio foi um mês assim que é para esquecer na história, mas não só pelas vendas, mas por tudo que aconteceu. Mas falando do ambiente de empresa mesmo, né? E naquele momento a gente começou a ajudar primeiro internamente os colaboradores. Então, cara, teve Pix solidário, a gente pediu para parceiro para ajudar quem poderia, tudo mais. Nós também começamos a fazer a manutenção de carros que estavam fazendo trabalho de resgate, envolvido em toda essa parte. Então, brigada chegava lá, cara, queimou uma luz de freio, alguma coisa assim, uma lanterna. A gente ia lá, fazia todo o serviço de reparo para que aquele veículo pudesse retornar para salvar a vida e a gente ter uma continuidade aí do nosso estado. Então, isso mudou bastante. E fora isso, como a gente eu trabalho com a comunicação, nós fizemos muito conteúdos, porque nós tivemos muitos carros que ficaram submersos, alagados, e as ruas estavam alagadas. Então a gente fez vários conteúdos, tipo assim, meu carro está submerso, o que eu faço agora? Por exemplo, né? Então a gente deu muita dica sobre isso. Como é que eu faço para atravessar uma rua alagada? A gente foi construindo vários conteúdos a respeito desse tema e foi muito legal, porque a gente mandou para muito cliente. E muito cliente tinha sido impactado, o carro tava, meu carro tá lá, não consigo tirar. Então a galera deu a devolutiva e isso foi muito legal. Porque muitas vezes tu tá lá querendo vender, fazer um monte de coisa, o cara só quer uma ajuda, me ajuda nisso aqui. E eu tenho certeza que quem a gente fez esse conteúdo mandou e foi impactado, para ele fez sentido. E a gente fez um trabalho de pegar, por exemplo, né,
Vamos pegar as pessoas que moram nos bairros que foram Mais afetados e vamos mandar para eles essas dicas. Então a gente fez isso e muita gente deu esse retorno positivo e para nós foi muito com gratificante assim sensacional, mesmo. legal. Isso que as marcas fazem de gerar valor para o cliente mesmo, sem a intenção direta de venda, é muito importante. Sem né? dúvida. Com certeza. Porque quando tiver um problema específico, Eles já sabem quem procurar. já sabem né? quem procurar, tem uma relação, já se criou uma relação anterior, né? Mas até uma dúvida que eu tenho, fora do roteiro, e a gente até pode cortar isso do podcast, porque Não ela corta é muito nada. pessoal. Não, tá aqui pra falar a verdade. O carro que ficou submerso e a gente tem o Silas, que é Engenheiro. ele tem salvação ou não tem mais? Tem, claro que tem, claro que tem. A gente tá falando de um... quando a gente pensa no carro, a gente tem a parte de estofado, no banco, até o motor. Então a parte mecânica, eletrônica tem recuperação. Dá trabalho, Sim. tá aí esponqueado para não ajudar. Mas tem tudo, vai ter recuperação sim, né? Tanto que os carros que estavam alagados, que foram recolhidos por seguradoras, foram vendidos para o pessoal fazer o reparo. A seguradora vende o casco, né? A pessoa faz o reparo e depois ele tenta vender esse carro. Porque ele tem conserto. É aquilo que a gente conversou na reunião de segunda-feira, a sustentabilidade da coisa. Claro, remanufatura. Remanufatura de tudo, né? Claro, tu vai ter que abrir um motor, tu vai ter que fazer um motor. Tem muita gente que Tem que saber fazer isso. A água chegou na metade só do meu carro, vou lá e ver se o motor vai ligar. Já Acabou. virou arranque e já deu. tu fez Já É aquilo, se tivesse visto as dicas lá, com certeza já deveria. Não liga, não é, porque o Não cara dá quer partida. Exatamente. A primeira coisa que o cara quer saber o quê? Se meu carro tá funcionando. Aí vai lá e pá. Aí já não tá mais. Se ele Tava, gastaria não tá mais. X, vai gastar 3, 2X. Vamos ver, mas o que acontece tecnicamente? Eu não vou me atrever a responder, porque tem um engenheiro aqui, né? Vamos deixar pro cara, né, Não, Henrique? mas Eu Mas então, só escuto. vamos colocar assim a pior parte, né? A pior parte. A água dentro do motor. Quando tu vai virar o arranque do motor, o que o motor precisa entendi. fazer? Ele precisa funcionar. Precisa Entendi. ter os 4 tempos dele. A partir do momento entendi. que o pistão vai subir, tem água. A água não tem como Bloquear, ser né? vamos usar esse termo, mas queimado. Então tu tem um calço hidráulico. Sim. Então tu entorta uma biela, tu quebra o motor. Então tu perde o motor ali. E aí Entendi. só substituindo. Legal, bacana. Na pior das hipóteses, mas tu tem componente eletrônico hoje em dia. Tem tudo isso. Tu pode... O que acontece quando tu pega um eletrônico e bota na água? Pode criar fogo, uma fagulha, criar um fogo. Então tem tudo isso. Mas a parte mecânica ali, calço hidráulico, tu quebra o teu motor e aí teu pepino é bem... Bem maior. Entendi. Já me valeu. Bem respondida essa, viu? Top, já tem um corte aí. Ó. Muito bom. Deixa eu ver o que tenho aqui. Pro Silas daí, quais foram as decisões difíceis que vocês tiveram que tomar logo nos primeiros dias, que vocês viram que encheu? Eu acho que a decisão mais difícil, na verdade, eu vou dizer assim, ó, tomar decisão tu consegue tomar um bom tempo depois. Muita coisa vai acontecendo e tu vai... No automático. no automático fazendo algumas coisas para tentar minimizar, né? Uma decisão muito importante que a gente fez, que foi uma ideia do nosso gerente comercial, o Adriano, foi ir na empresa, buscar alguma... Porque nós ficamos com o mês de maio parado. Mas ainda tinha demanda do serviço de manutenção, ainda mais de turbos. Eu e o Adriano fomos na empresa, o Adriano é bem mais alto do que eu, né? Aí a parte de turbinas, ele é o que não pegou água, ele pegou, a gente examinou, estava tudo 100%, a gente tentou comercializar essas turbinas, né? Foi uma ideia muito boa pro negócio, para não ficar parado. O Adriano eu fiquei em Viamão, lá na casa do meu pai, né? E o Adriano morava em Viamão, então o Adriano colocava as turbinas na caminhonete, ia entregar, fazia tudo. Aquilo que ele falou, 4 horas para pegar uma 118, o Adriano enfrentou tudo isso na época da enchente, né? E foi uma decisão, assim, que eu vejo de entrar com roupa, tirar a turbina, olhar, avaliar, tá, ó, dá pra vender? Não dá pra vender? Bota pro lado. Quando a gente voltar, que é o que a gente pensava, vamos verificar, né? Mas eu acho que, assim, a decisão mais importante da empresa em si, que aí foi uma decisão dos diretores do Marcelo e do Laerte, eu ouvi
Porque eu tava na casa do Laerte, né? Uhum. E eu vi o Laerte com aquele semblante, assim, meio... Muito preocupado. Tu não sabia, um vazio, assim, né? Pensa E aí- numa doçura. E, Querido. e eu pensando assim, cara, eu preciso acalmar meu pai, né? Eu vou lá falar umas palavrinhas pra ele. Claro. Pai, fica tranquilo, tu tá com a vida bem estabelecida hoje, já tá aposentado, né? Não... É só mais uma fase, tu tá tranquilo, pensa assim, hoje tu tá ali, tem comida na mesa e tal. E ele me ouviu, só me ouviu. Quando eu fechei a boca, meu pai disse, meu, Silas, não tô preocupado comigo. Eu sei de tudo isso que tu tá me falando. Eu tô preocupado com as outras 35 famílias que dependem da empresa. É isso que eu tô preocupado. Aí foi onde a ficha caiu mais um pouquinho ainda, né? Então, e aí, quando a gente fez uma conversa, assim, tanto o Marcelo e o Laerte, os dois, vamos voltar, na época que a coisa foi baixando, né? A única condição é a gente tem que manter o pessoal pro pessoal trabalhar porque muita gente Se reerguer, né? como ele falou lá dos colegas dele, eu tive colegas que foram fortemente impactados. Pessoal que mora no Sarandi, um colega meu que mora em Canoas, no bairro ao lado do meu. Então, teve gente fortemente impactada. E tu tem que saber, é a dor dali, tu vê a empresa, mas tu tem noção que o cara tá vendo o trabalho dele mais a casa dele. Uhum. Então tu tem que ter isso, né? E eu acho que essas decisões que eu comentei foram as mais importantes. Posso estar esquecendo de alguma, mas eu acho que essas são as que eu lembro que foram decisivas. Com Eu certeza. recebi os vídeos e as fotos do Silas essa semana. Nossa, é enorme lá, né? Um labirinto. Se eu vou para um lugar sozinho, eu não consigo voltar depois, né? Cara, é surreal tu chegar lá e ver, assim, já tá tudo lá funcionando, máquinas, um valor absurdo, todas elas funcionando. E imagina, né, tu ter que manter a tua família, mais 35 famílias, e tu botar o teu negócio de pé de novo em questão de tempos. Isso foi um baita desafio, né? Nossa. Porque nós, por exemplo, a nossa loja ficou aberta. Todas as nossas 9 lojas. Agora, se tu teve que fechar, que foi o teu caso... Sem faturar. Sem faturar, e é que nem um avião, né? Primeiro tu põe uma máscara em ti, pra depois Isso botar aí. do lado, na pessoa, enfim, Exatamente. pra ajudar alguém. E aí, cara, vocês tiveram uma baita sacada de conseguir fazer ainda alguma receita algo, nesse período, porque a empresa precisava, além de ajudar vocês, Óbvio. claro, cara, tem as 35 famílias, né? E dessas 35 famílias, elas consomem, então elas ajudam mais Isso famílias. aí, assim. E aí é assim que funciona o ciclo econômico das coisas, uma né? coisa Exatamente. muito importante aí no que o Lucas está falando, o Marcelo ligou para todos os fornecedores, explicou. Teve fornecedores que a gente não precisou nem ligar, né? A gente tá vendo o que tá acontecendo, fiquem tranquilos, já a gente tá tirando aqui os boletos, vamos passar para depois, vocês fiquem descansados. E uma coisa que o Marcelo e o Laerte decidiram e os salários do mês de maio? Né? Vamos pagar os salários do mês de maio pra galera, aí fez o pessoal lá, alguns tirou férias e tal naquele período, né? Então, o pessoal não ficou desassistido. E eu acho que isso foi o mais importante. Mesmo as máquinas, o estoque deles, os dois lá, embaixo da água, cara, isso aí é Tiveram peça. de Vamos pensar pensar nas pessoas. Que legal. Né? Isso é muito importante. Eu vejo que a gente teve 3 clientes que foram afetados completamente, ficaram embaixo d'água. Que eu lembro, assim, de bate-pronto, foi a da Água Natural, que Que é perdeu... uma indústria, perdeu uma todo o indústria, laboratório. Perdeu o laboratório, praticamente. 90 dias sem faturar um real. 90 dias. A gente teve a Luíta, que a Luíta, para mim, que fica ao lado da HT Turbos lado. ali, que para mim é um exemplo. É um case de é um case, sucesso. cara. Onde fica a HT Turbo? Desculpa. Na esquina entre a Dona Margarida e a Sertório. Ah, É sim. toda uma esquina. Perto da Toyota Car House ali. Há quantos anos, Silas? 32 anos. 32 anos. de E a HT Luíta é Turbo. do lado. E a Luíta exatamente do lado. A Luíta tem uma história legal também, porque a água baixou no primeiro dia, eles já estavam lá, limparam tudo e já colocaram a loja para vender no primeiro momento que deu. Limparam o primeiro espaço e já conseguiram disponibilizar Eles iam o de espaço. prancha. Eles iam no início de prancha, daí depois de jet Chegaram a ski. acessar com uma prancha de Chegaram surf, a acessar as remando, primeiras foram remando até lá o remando. lugar. Aí subiram o que conseguir dava. ver, né, Eles como tava. assim tinham terminado o design da loja Imagina. linda. Ele não fazia, acho que 60 dias, sei lá,
fazia pouco que eles tinham terminado, a loja estava impecável. Imagina só em valores de perfil que se perdeu ali. Nossa. E eles seguiram a mesma linha. Eu lembro que tinha... E eles têm muitos funcionários, né? Então, assim, a quantidade de funcionário que foi atingida. E eu lembro que, na época, tinha funcionário que estava com um problema até de ter acesso à comida. E a gente conseguiu caminhão de frango. E aí eu lembro que um dos diretores foi buscar. Cara, eles se envolveram do início ao fim. E, assim, baixou a água... Eles estavam operando, sei lá, 3 dias depois. Eles fizeram um mutirão e vamos acomodar. E a loja já está de pé hoje, linda, maravilhosa, né? Então, cara, para mim foi assim um case de superação. Um exemplo do povo aguerrido. Eles colocaram, colocaram na frente lá da... Não tá morto quem peleia. Não tá morto quem peleia. Colocaram. Foram rápidos. Comentando sobre a empresa também, né? O que aí, quando a gente entrou para fazer a limpeza, cara, assim, a união dos colaboradores, da equipe, sabe? Todo mundo... não, eu sei desmontar um motor, eu vou desmontar o motor das máquinas, eu sei limpar os motores, eu vou limpar. O pessoal... eu sei limpar, vou esfregar a parede. Cara, querendo fazer, todo né? mundo querendo fazer. Todo mundo... Tu via assim, ó... Qualquer outra coisa... foi esquecida pelo bem comum. Então, todo mundo limpando, todo mundo desmontando máquina, todo mundo limpando as pecinhas pequenininhas ali. Cara, é uma imagem que fica até hoje. Assim, parece, como eu digo, parece que foi ontem. Com certeza. Quem passou por isso é difícil de esquecer, né? Quem sentiu na pele isso. E tu foi na empresa e também em casa, né? Então, acaba... trazendo outra proporção, né, da vivência que tu teve aí com esse fato. Para a Henriette, o que mais te marcou nas conversas com o cliente nesse período? Se tu conseguir resgatar. Quando tu falava com os teus clientes, o que mais que te marcou? Eu acho que o que é mais legal, assim, né, que eu acho que a gente... a Tomahawk, ela busca um propósito de trabalhar com pessoas que façam sentido, né? E, por incrível que pareça, a maior preocupação e o que eu mais ouvia dos meus clientes é: Henriette, eu preciso resolver a minha equipe, sabe? Eu preciso ajudar as pessoas que estão internas aqui e aí o resto a gente vê depois. Então, acho que isso foi o que mais me marcou, de saber que todos ali estavam, que, cara, a minha empresa, para mim, a Tomahawk, para mim, é uma filha, né? É a minha segunda filha. Então, é tudo, é a minha história. Então, saber que as pessoas esqueceram um pouquinho aquilo que elas construíram e pensaram na equipe que estava ali, eu acho que foi o que mais me marcou, assim, sabe? Assim, 99,9% a preocupação maior era: Henriette, eu preciso resolver a minha equipe, consegue isso para mim, para minha equipe. Em nenhum momento se falou em boleto, em pagamento, em trabalho, em como eu vou faturar. Naquele primeiro momento, as pessoas estavam preocupadas, os empresários preocupados em resolver as famílias, né? E eu acho que isso é algo que me marcou bastante, sabe? De saber que eu tenho próximo de mim pessoas que realmente... isso é pensam muito legal, em pessoas. Muito legal o que tu tá falando, até porque eu tenho uma, isso é uma visão pessoal minha, mas a gente tem um exemplo prático do quanto o empresário, além da questão econômica, ele é colaborativo para o nosso ambiente, né? Porque o cara os empresários, eles foram os heróis naquele período, porque... Vamos pensar, eu, pessoa física, então, Henriette, eu não tenho meu salário, né? Eu não faturei, né? Parou de faturar, então, digamos que eu não tenho o meu salário, mas eu tenho que remunerar as pessoas que dependem de mim. Olha como isso é desafiador. E as pessoas muitas vezes não enxergam, até muitas vezes pode ter aquela visão distorcida. Não, o cara é o patrão, é o empresário, é isso. Cara, não é assim. Não é. Olha as coisas como elas são. O empresário, ele não tem o salário garantido no quinto dia útil. Exatamente. Ele vai ter se ele vender. Mas ele pensou nas pessoas, né? E teve todo esse trabalho de ajuda, de apoio, de auxílio. Tudo que foi possível ser feito, muitos empresários fizeram. Inclusive na HT Turbos, né? Então, isso é muito legal. Eu fico, assim, maravilhado de ver que, cara, o empresário, ele é um herói. Vocês têm um negócio de vocês, eu sou funcionário, mas eu tenho essa visão.
E isso é uma coisa que, claro, cada um enxerga as coisas Sem de um dúvida. jeito, né? Mas eu vejo dessa forma. Nós temos da nossa equipe, assim, um só foi atingido e ele ficou a gente tem casa aqui, né, em Porto Alegre, de aluguel, e aí a gente cedeu uma das casas para ele ficou lá. E ele disse, cara, nem que eu passe por todas as empresas aí do mercado, eu vou encontrar uma pessoa que olhou e disse assim, cara, fica aí com a tua família o tempo que tu precisar, que a gente, né, Show de então... humanidade. E Exemplo. eu É. lembro que nessa visão de empresário, cara, eu acompanhando tudo de longe, não conseguia nem chegar perto. E, pô, perdendo o estado que está embaixo d'água, perdendo a cidade que está embaixo d'água, os clientes perdendo embaixo d'água, os funcionários precisando de ajuda. E, cara, o que a gente vai fazer para virar esse jogo, né? A gente em outro estado, olha para os outros lugares do Brasil se comprometendo com essa ajuda que vinha de todos os lugares. A gente também fazendo o que podia para essa ajuda humanitária, mas vivendo essa dor coletiva, eu tinha esse receio de como seria depois, sabe? Porque claro, existe a questão humana que estava sendo tratada, e a gente, inclusive, né, tratando disso, mas eu sempre tive uma preocupação com a questão econômica, né? Sim. Porque a gente consegue até ajudar ali num certo momento, mas a longo prazo as coisas precisam girar, né? E eu não quero entrar também nessa seara, mas eu penso que muito que deveria ser feito pelo poder público não foi feito, né? Ficou muito na mão dos empresários, da iniciativa privada que ajudaram com o que puderam, com a força, né, do povo, que ajudando o outro, o povo pelo povo. E eu acho que isso é importante da gente pensar, né, que a gente tem a possibilidade de estar unido, de fazer nós por nós, e sempre cobrar da questão do poder público que ele faça parte dele. Por mais que a gente tenha nós mesmos que fazer a nossa parte, a gente sabe que tem um responsável, tem né? Tem um responsável por isso. Exatamente, que ele tem que fazer a parte dele. Tanto é que várias empresas que precisavam, por exemplo, de uma dragagem para conseguir ter o seu produto sendo entregue para ir pelo canal e chegar ao mar, não fecharam, né? Teve uma empresa de sal ali que tem mais de 100 e poucos anos, eu não lembro agora o nome da marca, mas foi lastimável saber que teve que fechar porque não tinha mais passagem para eles, né? No rio ficou inviável deles passarem ali. Então, mas eu acho que isso é um aprendizado, né? Para que a gente fique mais forte das próximas vezes. Tomara que não aconteça. Né? Tomara que não existam. Tomara que não existam. Exatamente. Mas aí entra um pouco nesse ponto que, bom, já que o poder público não fez quando poderia ter feito, a questão que fica, né? Tá, o que está sendo feito, né? Posterior, né? Daqui em diante, esse é o problema. Chega abril, maio, esse ano, quem é que não ficou com receio aqui? E choveu, né? Teve Sem dúvida. A gente já fica aflito e vai acontecer de novo. E aí isso é uma baita insegurança que o empresário tem também. Porque um ano o cara aguenta. Agora tu imagina 2, 3, 4, 5 anos. Cara, obrigado, tô fechando o negócio, vou sair do estado, sei lá. Então isso é um ponto que, cara, tem que atuar, né? Tem que atuar, Sim. tem que atuar. E muitos apostaram em não sair do lugar, né? Tipo, encheu, baixou e eu vou continuar aqui. A gente anda pelo lugar onde encheu e tem muita empresa que retomou. Inclusive a HT Turbo, né? Então a gente torce que o poder público faça parte deles ali para que isso não ocorra novamente, né? E quando a água baixou, como é que foi o primeiro dia que vocês reinauguraram? Já estava tudo funcionando ou foi parcialmente? Quando a água baixou, depois do processo, vamos passar o processo de limpeza e tem o depois, né?
Não estavam todas as máquinas funcionando, né? A gente tem lá 3 tornos CNCs que vocês viram. Aqueles tornos demoraram bastante, né? Quando a água baixou, que a gente fez a limpeza e o pessoal das empresas de manutenção foram lá, que uma faz a parte elétrica, outra faz a parte mecânica, outra faz a parte de programação. Tiveram que desmontar, ficou só as carcaças assim, ocas lá dos tornos. Foram as peças para manutenção e depois, com o tempo, foram voltando, montar, verificar se a programação não foi perdida das peças. Porque quando a gente fala de turbina, a gente trabalha sempre com folga milesimal. 3 casas após a vírgula em milímetro. Então, tudo é precisão. Depois da manutenção a precisão ficou boa. Teve que ajustar aqui, teve que ajustar ali. Então, os CNCs ali, que são as máquinas mais complexas, demoraram um pouco para voltar. Mas as outras máquinas mais simples, com a manutenção do pessoal da empresa e uma outra empresa só de elétrica, a gente conseguiu botar em dia. Teve uma máquina que a gente tinha adquirido de balanceamento e fluxo de gases, que a gente adquiriu do rapaz do Rio de Janeiro, meses, ali 2, 3 meses antes da enchente. Ela foi toda perdida. O rapaz ficou sabendo, o dono da empresa ficou sabendo. Ele veio do Rio de Janeiro para cá de carro, trouxe as peças, montou uma máquina nova, terminou, vamos testar, funcionou a máquina. E agora quanto é que a gente deve? Não deve nada. Tá aqui a máquina para vocês, vai trabalhar. Que legal. Então a gente, uma boa parte da manutenção foi própria e veio esse rapaz que ajudou. E rapidinho a gente estava remanufaturando turbina de novo, assim, com a mesma qualidade, porque é uma coisa que a gente... Aí é uma coisa que vem e responsabilidade unicamente minha, né? Qualidade. Eu não posso colocar o meu produto no mercado, até porque por causa da história da HT Turbos, né? A empresa tinha o nome de rede SOS Turbo. Hoje é HT Turbos em homenagem ao fundador, né? O seu Herman Thieme, que é sogro do Marcelo. Então, a gente tinha responsabilidade tanto da marca quanto do nome do seu Herman. Sem dúvida. Então, a gente não pode pensar em voltar. A gente tem que voltar com a qualidade HT Turbos, com a qualidade que o seu Herman sempre exigiu no turbo compressor. Então, a gente conseguiu atingir essa qualidade. Nenhuma turbina saiu sem ser testada no balanceamento de alta rotação. Nenhuma turbina saiu sem ser balanceada. Mancais novos. A gente produzia, a gente tinha muito estoque que era alto de mancal, então não foi atingido. Verificava sempre com um micrômetro, tá na medida, não teve nenhuma alteração, vai ser usado. Teve uma alteração de 1 milésimo de milímetro. A qualidade como se nada tivesse acontecido. A qualidade é como se nada tivesse acontecido, porque a gente tinha 2 nomes, o nome da empresa e o nome do seu Herman a zelar, né? Então a gente cuidou muito com isso. E quanto tempo, assim, baixou a água e para o faturamento? Porque vocês disseram que começaram a faturar enquanto tinha água ainda, né? Enquanto tinha água, a gente teve a gente nem contabilizou, eu acho, esse faturamento, né? Sim. Então, vamos botar ali maio, essas turbinas que o Adriano vendeu. Saiu aí a foto com a caminhonete do pai dele até para vender essas turbinas. Ali no mês de junho, durante a limpeza, a gente ainda estava fazendo algumas turbinas, mas não contabilizou. Em julho, aí a gente já teve um bom faturamento. Em julho a gente voltou a ter um faturamento normal. Porque a gente pegou, claro, né, muitas rápido, máquinas, né, e muitas outras empresas ficaram com seus veículos submersos. Sem dúvida, né? precisaram do nosso serviço de manutenção. Então, o pessoal ia para o remanufaturador, né? E então a gente teve a partir de julho, agosto, ali foi normal, ali o serviço normal, né? E em novembro ali, o último CNC voltou a funcionar. Outros 2 mais simples voltaram a funcionar ali por julho e agosto. E em novembro o último voltou a funcionar com 100% de precisão. Que então legal, que legal. Muito bom. Top. Também é um poder de reação, né? Que vocês demonstraram ali. Porque, pensa a manutenção em máquinas complexas, né? Demais, fazer nossa em senhora. 4 meses aí com certeza Mas a gente eu vou botar isso aí totalmente no mérito da equipe, sabe? A equipe interessada, Querendo mudar o cenário. Querendo mudar o cenário, querendo voltar a trabalhar. Mas a gente precisa desse estorno aqui. Quando é que o rapaz pode vir atender? 1 semana, porque tava todo mundo com alta demanda. Peraí, vamos desmontar esse motor. É assim que monta, tal, montou, ligou, funcionou.
vamos embora, vamos trabalhar. Respeitou a tolerância, vamos embora, vamos trabalhar. Então, teve esse abraço assim da equipe, assim, dos colaboradores. Ó, a gente quer qualidade, a gente quer voltar a fazer turbina como a gente sempre fez. Legal. Então, isso bacana. foi bem legal. Muito Legal. bom. Deixa eu perguntar, Lucas, posterior ao maio ali, quando as coisas começaram a voltar, quanto tempo tu acredita que o mercado voltou a aquecer? Porque a gente sabe que maio foi um período difícil, né? Teve essa queda, ninguém se falava em comprar. E pela tua experiência vivendo esse período, quando que tu acredita que o mercado começou a aquecer novamente? Tem alguns mercados que foram beneficiados por um aumento de demanda. Por exemplo, né, como a gente falou lá no começo do podcast, muitas pessoas foram pegas de surpresa. Então, cara, tem gente que foi trabalhar, o carro ficou em um determinado local e ficou lá. Não conseguiu tirar. E isso não aconteceu com uma pessoa, aconteceu com 200 mil pessoas. Esse foi o número de carros afetados no mês de maio pela enchente. Então, 200 mil pessoas, teve uma grana muito forte que veio para o Estado através das seguradoras, que inclusive a gente falou agora há pouco dos empresários de humanidade, seguradoras naquele período, e a gente sabe como é que funciona seguro. Se tem uma vírgula fora do que está dentro da tua pólice, não paga, ali a seguradora não, deu show mesmo. Cara, paga. Então muita gente pegou aquela grana do seguro e foi lá e comprou seu carro, porque depende de transporte, Sem porque dúvida. trabalha com o carro. As pessoas não só compraram, mas foram lá fazer uma manutenção. Então, para nós, em junho já, no mês de junho, nós tivemos um crescimento de venda muito acelerado. Inclusive, foi o nosso melhor mês do ano em venda de carros usados. A gente vendeu muito carro usado já no mês de junho, porque teve essa questão do aporte, né? Das seguradoras. Então, para o nosso setor, ele a partir dali já retomou, e isso foi acontecendo até o final do ano. Então, isso foi uma parte positiva de tudo. De ruim, claro que a gente nunca mais vai querer ver esse Sem episódio, dúvida. esse crescimento. Não é um crescimento real, porque até se nós hoje, a gente compara junho desse ano com junho de 25 com junho de 24, né? Fazer uma análise de resultado. Não tem A gente nem como, sempre, né? a gente sempre tem que tirar o junho, porque foi muito atípico. Mas julho também continuou refletindo. Então, o ano de 2024, depois do mês de maio, ele distorce muito os resultados das empresas, porque tu tem um pico muito grande, e aquele pico não foi real, foi uma demanda que, cara, foi imposta ali, mas não é um crescimento verdadeiro. Então, naquele momento, aconteceu isso, e acho que não só como o nosso setor, mas, pensa em material de Sem construção, dúvida. esse monte de coisa vendeu muito mais naquele determinado período, o que é bom porque injeta dinheiro, né? Enfim, nas empresas, e isso vai chegando lá no funcionário, e a economia volta, pelo menos, a crescer, né? Que é o que a gente perdeu muito. E até, né, Lucas, como a grande maioria das lojas não foram afetadas, a região onde tem muitas lojas de carro foi afetada. Então, Foram também acabou que muitas. a concorrência ficou também mais defasada. Foi em muito alguma triste forma, ali, né? aquela parte do aeroporto. Pega ali a Ceará, onde tem assim como aqui na Ipiranga, é um hub de concessionária ali. Passava ali, via carro boiando. Eu lembro da Localiza, tô falando de várias marcas aqui, mas os carros boiando na Localiza. A gente tem uma locadora, que é a Citicar, que é bem do lado do aeroporto. Assim, graças a Deus, a Citicar, ela é mais elevada. O pátio onde fica o estoque dos carros, ele é bem elevado. E a água chegou e olha que é alto mesmo, a água chegou na roda dos nossos estoques dos carros da Citicar. Então, foi ali pra gente, e não ia ter o que fazer. A Localiza é gigantesca, a Citicar é uma empresa grande, tem uma frota aí de mais ou menos 4 mil veículos, claro que não todos ali, mas uma coisa é você impactar uma Citicar, que é uma empresa regional, outra coisa imagina ter uma perda do teu estoque, né? Do que tu mobiliza para alugar e tudo mais. É muito difícil se reerguer. Muito difícil se reerguer. Então, a Localiza foi muito feroz, né? Porque teve essa perda e continua lá, trabalhando firme. No mesmo É lugar. uma super empresa no mesmo lugar.
Então aquilo ali me marcou muito. Os carros boiando foi o que mais me marcou, né? Mas acelerou muito posterior a isso. Ô, Lucas, agora uma pergunta extra pauta, me desmistifica. A seguradora, ela não cobre em contrato carros atingidos pela água? Porque eu ouvi dizer horrores de coisa. Perdi o carro. Mas a seguradora não cobre quando é... Desastre natural, né? Não cobre, mas aí, claro que cada apólice tem que ver o que tu tem na tua cobertura, né? Entendi. Então, se tu tem lá uma cobertura, enfim, que prevê um desastre natural, e naquele caso, bem como eu disse, foi muito atípico. Normalmente, não se paga. Entendi. Naquela ocasião, tá, cara, vamos lá, agora a gente precisa ajudar, entendeu? Então, aconteceu. Entendi. Posso pegar uma... Por favor, contribui. Claro. Como eu tive o carro totalmente submerso, era uma que Export. legal, então aí tem. E Que legal, eu digo, não, tira tudo isso que eu Eu falei. entendi, mas eu entendi. O exemplo pra gente contextualizar, perdão. Mas eu entendi. Como eu tive o carro totalmente submerso e nisso que o Lucas falou, né? Desastre natural não paga. Eu já estava convicto que eu ia ter que arrumar meu carro. E a seguradora correu atrás de mim, que nem o Lucas falou, que a seguradora teve, apesar de todo o histórico que a gente fala de seguro, teve essa parte humana de... Me ligou e correu atrás de mim para fazer o pagamento. Eu recebi 80% do valor do meu carro com o carro embaixo da água. Imagina. Né? Que legal. Ainda embaixo da água. Mas aí depois eu fui conversar com a minha corretora, que sempre me deu um serviço muito bom. Ela estava me explicando. A gente tem... alguns têm a contratação por desastre natural e ela sempre coloca. Só que existem dois tipos. O carro estava no meu estacionamento e aí encheu a água lá, beleza. Aí vamos pagar. Só que se eu tô com o meu carro, a água tá enchendo, a rua encheu de água, eu tô andando, eu vou arriscar. Eu vou andar na rua porque meu carro é alto, vamos supor. E aí teu carro estragou, aí a seguradora não vai pagar porque tu assumiu o risco. Então tem ali, ela cobre, mas tem as letrinhas miúdas ali, número 1, número 2, que tu tem que ir lá embaixo ler. Legal. Então... e naquele caso ela meio que fechou o olho assim. E foi. Se o carro tava na rua, na frente de casa, nem perguntou, né? Ai, que legal. Foi muito legal. Foi o maior sinistro da história do Brasil. Da história. Foi? Interessante, hein? Da história. É aquilo que o Lucas falou, cada um ajudou de uma forma, né? As empresas de uma, as pessoas de outras. Quem tinha menos deu para quem tinha menos ainda. E um ano depois ainda eu entrei no aplicativo da seguradora, um ano depois só para... Porque eu fiz com eles depois, quando eu tive que trocar de carro. Tinha lá um valor para receber ainda que me pagaram que eu nem sabia que tinha para receber. Então foi bem... A atualização da tabela FIP, Então foi bem correto. Assim. Sim, essa foi a experiência que eu tive. Claro que eu conheço muita gente que teve experiência que alguma seguradora um pouco menor não pagou o carro do cara ou quis fechar um acordo. Vou te pagar 50%, 60%, porque sabia a situação da pessoa, né? Sim. E claro, porque tem muita seguradora. É que o que acontece, né? Esse negócio de seguro, tu tem uma estimativa, né? Do que tu vai ter de sinistro, enfim, que tu vai ter que ir lá e pagar, enfim. E como aquilo ali foi muito fora, por mais que tu tenha sempre um desenho do que pode acontecer, tem uma provisão, isso aqui vai ser minha perda. Volume, né? Cara, ninguém preveu aquilo, então se tu vai... Quebra, não tem como pagar, quebra, então isso, claro, com as menores foi um pouquinho mais difícil de conseguir manobrar isso. Sem dúvida. Se você pudesse deixar uma frase colada em uma parede de Porto Alegre, visível para todos os empreendedores, o que escreveriam? Reflexiva mesmo. Essa é difícil. Muito boa. Eu poderia roubado a frase do meu cliente, mas eu acho que isso não seria certo, né? Eu acho que não tá morto quem peleia é uma ótima frase. Uma ótima Mas frase. eu acho que a gente poderia pensar em uma outra, deixar um tempinho pra gente pensar. Eu costumo sempre dizer, né, converso bastante com a equipe e eu sempre digo que o empresário, ele é aquele que ele acorda, limpa o choro, né? Passa a maquiagem e vai lá, segue sorrindo. Por dentro a gente vai administrando. Quando ele acorda, né? Quando ele consegue dormir. Quando ele consegue dormir, é verdade. Exatamente. É verdade. Mas é importante, né, a gente refletir no mundo de hoje, porque o Lucas hoje está aqui na mesa e trouxe uma colocação que poucas pessoas
tem, né, a consciência de, cara, o empresário tá ali e ele, né, ele é visto muitas vezes como o cara que O inimigo. explora, O que inimigo. não sei o quê. Não, o empresário tá ali e muitas vezes ele não tá dormindo para pagar o salário da galera, né? E às vezes as pessoas não têm essa consciência. Então acho que trouxe um ponto bem Tem que ser uma interessante. palavra, né? Uma frase. Uma frase. É, uma frase, mas se for, vamos facilitar, se for uma palavra ajudar, já... Não, acho que eu iria muito nessa linha que a Henriette até frisou agora, do colaborador, né? Todo mundo que é funcionário CLT, nós temos, na minha leitura, que entender que a gente trabalha, claro, para uma empresa, nós somos um prestador de serviço dentro daquele negócio, mas isso requer também empenho, dedicação e não tem a ver com, bom, o dono, o patrão, ele é aquela pessoa que ele está ali explorando o seu trabalho. Não, ele é a pessoa que arriscou. Uhum. Quem é que botou o dinheiro? Quem é que foi lá e investiu e se der errado vai perder tudo. Então eu vejo, hoje eu não tive ainda a coragem de empreender, mas eu olho para isso e digo, tá, e se fosse eu pegar minhas economias todas, apostar em algo e se não der certo? Se der certo, pô, que maravilha, Ótimo. estoura, cresce, mas a grande maioria das empresas no Brasil não tem esse histórico. Então eu digo assim, se eu for falar em uma frase, o empresário, o empreendedor, ele é um cara extremamente corajoso, ele acredita no sonho dele, ele vai atrás, né, e não luta somente por ele, porque a grande parte dos empresários, ele não quer só melhorar a sua vida, ele quer os seus, todo mundo bem. Todo mundo bem, exatamente. Então, pro colaborador, para quem é CLT, cara, valoriza o teu trabalho, talvez tu não esteja naquela posição que tu gostaria, mas depende de ti chegar lá. Ninguém é promovido e demitido. Quem se promove é eu mesmo, ou eu me demito. Sim. Então, assuma um pouquinho mais para si a responsabilidade e se não tá bom, ou se tu tem essa visão de empreende. Todo mundo tem essa opção, vai lá, empreende, põe a cara, vê como é que funciona. Cria coragem, faz o seu negócio, paga como você gostaria de ser remunerado, faz acontecer. Todo mundo tem essa... É livre-arbítrio, né? De escolher. Exatamente. Então, mas a palavra é corajoso. Corajoso, deixa pro empresário o corajoso. Só pegando um gancho ainda, eu acho que vale a pena comentar, porque essa visão que tu tem é muito clara, assim, e a visão de dono que o funcionário tem só vai levar ele para um lugar melhor. Porque, cara, tu tá dentro de uma corporação, tu tá construindo junto, tipo, tu tá remando pro mesmo lado. Se tu remar pro lado oposto, a empresa perde, tu perde, todos perdem. Então, quem tem esse olhar, com a visão que tu está descrevendo aí, só tem o caminho do sucesso. Então, comentar como tu está comentando, como tu fez o comentário, a gente percebe que existe um espírito empreendedor dentro de ti. Tá ali. Vai voar. Tá ali. Faltou coragem ainda. Mas o interessante é que tu pode empreender a tua carreira. E eu acho que isso é um grande trunfo, assim, a pessoa entender que tu pode trabalhar para si as coisas que tu acredita, né? Então, no momento que tu compra a bandeira da empresa, tu só tem a ganhar. Só tem a ganhar, sem dúvida. porque a empresa cresce e as empresas que são justas enxergam, né, os profissionais que são diferenciados, né? Com certeza. Isso é muito visto. Eu acho que o que o Lucas falou, assim, é o colaborador entender a importância dele, né? Quando a gente fala numa empresa, a gente tem que pensar num sistemas de engrenagem. Ao momento que uma tenta girar no sentido anti-horário, as outras adiante já não vão funcionar, fazer o que elas têm que fazer, né? Claro, tu fala assim, qualquer pessoa fala, é fácil falar é bonito, mas é a realidade, né? Que nem o Lucas falou, ninguém se promove, ninguém é demitido e ninguém é promovido. A pessoa se promove ou ela acaba tendo um resultado ruim e acaba sendo demitida, né? Construindo sua demissão. Construindo a sua demissão, exatamente, essa aí. Mas entender a importância, que nem eu falei, no sistema,
e ter esse pensamento. Pô, quando a empresa cresce, todo mundo cresce junto, né? Tu pode ter ali, me fugiu algum exemplo prático agora, mas quantos empreendedores começaram porque tiveram destaque na sua profissão? Tiveram destaque, muitos. Eu posso seguir adiante. E todo mundo pensa no empresário como um monstro. O vilão da história. É né? muito louco isso. Eu, na minha, assim, eu não consigo entender muito essa visão, mas as pessoas têm, né? Enfim. Teve até um programa muito visto na internet do Thales contra eu vi, contra pessoas, os 30 demitidos. E ele leva um dado muito importante. 80% dos empresários hoje ganham 3 salários mínimos. Imagina. 2 salários mínimos. Alguma coisa assim. R$3.000 por mês. E tem muita gente que está no CLT que ganha mais do que isso e pensa que está sendo explorada. Né? Claro, cada caso é um caso, mas se aquele empreendedor que está ganhando os R$3.000 por mês tem lá a sua banquinha vendendo seu cachorro-quente, seu hambúrguer, se ele não vender, ele não ganha 3 mil, já baixa para R$1.000 e poucos reais. Agora o cara que está lá na CLT, numa empresa, pô, tô ruim do dente, vou lá extrair um dente, vou peguei um atestado, ele vai receber o salário dele. Vai receber. Né? Então existe essa segurança. Exatamente. Então, o meu ponto de vista, isso é acho que com a educação que a pessoa que eu tive, o empresário, ele tá ali porque ele teve a cara a bater e a gente tem que valorizar. Eu acho que depois disso, tudo que a gente aprendeu é resiliência a palavra. Ele usou a coragem, eu vou usar a resiliência. Então, o empresário ver que perdeu tudo, não esquecer de quem depende dele, olhar para a equipe, vamos de novo, a equipe dizer vamos de novo. Vamos lá. Né? Então, eu acho que resiliência é limpa o choro e vai. É mais ou menos isso. Maravilha. Henriette, tu pensou na tua palavra? Difícil, né? É uma frase? Pode ser só uma palavra? Pode ser uma palavra. Eu acho que ímpeto, né? Porque para tu empreender hoje, tu tem que ter o ímpeto de, cara, eu vou lá e vou fazer, né? Vou fazer acontecer. Então, eu acho que eu definiria... Boas palavras, né? É um ímpeto, a coragem e a resiliência. São as características de um grande guerreiro, vamos colocar assim, né? De um lutador. E é legal, né, que aqui na mesa a gente tem vários perfis e todos com a mesma mentalidade, né? A minha vida toda, eu trabalhei 10 anos no mesmo lugar e saí para empreender, né? Então, e sempre pensei como o Lucas. O James, quando me conheceu, disse, cara, né, tu não... Sim. Tu chega 15 minutos antes todo dia, tô 10 anos todo dia. Sim, todo dia. Eu tô com dor, eu tava lá, eu tô sem dor, eu tava... Então não é porque é minha, eu acho que muitas vezes tá dentro da gente, né? Quando eu era empregada, eu era assim, e hoje eu tenho minha empresa, eu sou igual. Né? É que nem aquela frase, eu me considero um empreendedor, só o CNPJ não é meu. Isso aí. Mas eu sou empreendedor. E os melhores empreendedores começam com a sua carreira, né? Exatamente. Porque eles têm histórias, criaram histórias em outros lugares e alçaram os seus voos, o que é natural também. E legal de acompanhar a trajetória, né? Então, eu acho que, pessoal... vamos indo para o encerramento. Eu agradeço demais a presença de todos, Lucas, Silas, Henriette. Foi muito bom ficar esse tempo com vocês e entender um pouco da história de vocês, entender o que rolou com a Esponqueado no período de maio de 2024. O Silas, que teve mais... foi mais íntimo com o que aconteceu, acabou sendo atingido, a empresa ficou submersa, mas passou por isso, a empresa está de volta, de pé, 4 meses se recolocou novamente, faturando de novo e correndo atrás do que acredita e do mercado que
está inserido aí há mais de 30 anos. Eu acho que eu queria também dar os parabéns para a HT Turbo, aí todo esse período ter passado por isso, para ti também, por ter passado por tudo isso e ter vencido. Muito obrigado, Lucas, novamente aí por ter topado a ideia de participar do nosso segundo episódio. Henriette também, muito obrigado. E era isso, pessoal. Eu trouxe um textinho de encerramento, se der certo na edição, se ficar bonitinho eu vou ler, senão eu não vou ler, mas eu vou ler só para estar dentro aqui do que eu imaginei de conteúdo de edição. Então, eu queria dizer que a chuva passou, mas o impacto ainda está por aí. A cidade respira fundo e os negócios aos poucos retomam o fôlego. Mas ninguém aqui saiu igual. O que fica é mais do que aprendizado. É uma nova forma de enxergar o papel que a gente tem. Como comunicadores, como marca e como pessoas. Esse episódio não é só uma lembrança. Ele é um lembrete. O rio segue correndo e a gente precisa estar atento, presente e inteiro sempre. Obrigado por estarem com a gente em mais um Toma Talks, onde as ideias e a coragem de quem faz acontecer ganham voz. Até o próximo, pessoal.